Fernanda, que eu vou botar pra gravar, eu boto This no call YouTube. is now being recorded. Tá bom. O pessoal tá demorando demais, então. Corrigir a página 77 e 78, né? Bom, a soma das soluções da equação tal aí. 2 cosseno, a gente tem cosseno ao quadrado e cosseno. Então a gente está vendo que isso é uma equação, né? Equação de segundo grau. Então a gente vai trocar o cosseno por y, né? Então a gente vai ficar com 2y ao quadrado mais y menos 1 igual a zero. Sendo que aqui foi o cosseno de x que eu chamei de y. Aí, a gente está dizendo que está de 0 a 2π, né, na primeira volta. Então, calculando aí delta e Bhaskara, a gente vai encontrar y igual a menos 1 e y igual a 1 sobre 2, né? y1 vai ser igual a menos 1 e y2 vai ser igual a 1 sobre 2. E aí, fazendo a troca aqui, ó, cosseno de x igual a 1. Quem é que tem cosseno 1? Cosseno 1, a gente tem o 180 e o 0, né? Não. No caso, cosseno 1 tem 60 e o 0. Isso. Mas no caso não é 1, né? É menos 1. Eu botei foi 1. Então é o 180. Então é π. X é π, né? Π radianos, que em radianos 180 é π. E o 1 sobre 2, quem é que tem cosseno 1 sobre 2? É o 60. Então, cosseno de x igual a 1 sobre 2 é o 60, né? Pode ser o 60 ou pode ser o 120, né? Então, o x ou é 60, que é π sobre 3, ou é o 120, que é 5π sobre 3. Beleza? E aí, ok. Ele quer saber quem é a solução. A soma das soluções, né? Então, as soluções são esses três números aqui, ó. π sobre 3 e 5π sobre 3. Então, a soma de π mais π sobre 3 mais 5π sobre 3 vai dar um total de 3π. Lembra que vai ficar 6π dividido por 3 dá 2π, 2π mais π, 3π. Beleza? Então aí já foi a primeira. Ai, que calor. Teresa disse que não estava aparecendo na aula. Bom dia, professor. Bom dia. A internet tá ruim demais aqui. Pronto. Vou apagar. Nessa primeira aí, para quem entrou agora, só transformar essa equação de segundo grau, né? Troca o cosseno de x por y. Acho y1 e y2 igual ao exemplo que eu fiz na aula passada, tá? Na questão 2, mesma coisa. O intervalo é de 0 a 2π. Então, a soma das soluções reais dessa equação bom, se elas estão em forma de produto e está sendo que o produto delas é 0, então você faz primeiro para uma, né? Pega essa primeiro colchete aí, igual a 0, e depois pega o segundo colchete, igual a 0. Então, 2
A gente tem presta atenção. A gente tem dentro dessas raízes aí 1 menos cosseno ao quadrado. Pela relação fundamental, cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x é igual a 1. Então, se eu passar para cá, 1 menos cosseno, né? Se eu passar o cosseno para cá negativo, eu vou ficar com seno ao quadrado de x igual a 1 menos o cosseno, né? Cosseno ao quadrado de x. E se eu passar o seno para lá, eu vou ficar com cosseno ao quadrado de x, que é igual a 1 menos o seno ao quadrado de x. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é trocar essas raízes aí, ó. Onde tem 1 menos cosseno ao quadrado, eu troco por seno ao quadrado. Então, eu vou ficar no primeiro parênteses. Primeiro colchete aí, 2 vezes. Pessoal, a raiz, vai ficar assim, ó. Não é vezes, não é menos. Menos a raiz de seno ao quadrado de x. Né? Fecha. Não precisa aqui desse colchete mais, né? Porque eu já tirei. Igual a zero. Ó. O que eu vou fazer aqui? Né? Não vou nem botar esse parênteses aqui. Vou até tirar aí também. Que eu já eliminei tudo. Passando para lá o 2 negativo, eu vou ficar com... Passando para cá o 2 negativo e multiplicando por menos 1, né? Para ficar positivo. Então, eu vou ficar com a raiz de seno ao quadrado de x igual a 2. Ok. Fazendo isso, no caso, quem seriam os meus valores de seno, né? Se eu levar os dois lados ao quadrado, eu vou ficar com o seguinte. Eu vou ficar com seno ao quadrado de x igual a 4, né? E o seno passando como raiz, eu vou ficar com seno de x igual a mais ou menos 2. O que não é possível, porque o maior valor do seno é 1 e o menor valor do seno é menos 1. Então, nessa primeira resposta aqui, ela não convém com o nosso resultado, né? Não serve. É como se eu encontrasse raízes que não servissem. Então, esse primeiro parênteses não deu em nada. Vamos pegar o segundo, a segunda parte da equação aí, ó. 0,5, que eu vou colocar logo como 1 sobre 2, tá? Vezes 1 menos seno ao quadrado. 1 menos seno ao quadrado é o cosseno ao quadrado. Então, eu fiquei com a raiz do cosseno ao quadrado de x. E não é menos, não é vezes, é menos, tá? Isso aqui é igual a zero. A mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Eu vou fazer aqui. Passo 1 sobre 2 negativo, multiplica por menos 1. Eu fiquei com cosseno ao quadrado de x igual a 1 sobre 2. Beleza. Passando a raiz, elevando ao quadrado, no caso, eu vou ficar com cosseno ao quadrado de x igual a 1 sobre 4. E passando a raiz quadrada, eu vou ficar com cosseno de x igual a mais ou menos 1 sobre 2. Pronto. Isso aqui é possível, que existe esse cosseno, né? 1 sobre 2. Tanto para o mais quanto para o menos. Pronto, então a nossa resposta é esse cosseno aqui, ó. Mais ou menos 1 sobre 2. Porém, ele quer a soma das soluções. Bom, quais são os ângulos que tem cosseno 1 sobre 2 e menos 1 sobre 2? São todos simétricos, né? Quem tem cosseno 1 sobre 2? Não é 60? O 60 equivale a quem? Π sobre 3. Então, a solução, a soma, né? Seria o 60, que é o π sobre 3. Mais, no segundo quadrante, quem é o simétrico de 60? É 120, que é 5π sobre 3. Mais, no terceiro quadrante, o simétrico de 60 é o 240. 240 é 4π sobre 3. Tá errado aqui. No caso, aqui é 2π sobre 3, tá? Eu botei foi 5π sobre 3. Π sobre 3 é o outro. O 120 é 2π sobre 3. O 240 é 4π sobre 3. E
O do terceiro quadrante, que é o 300, é 5π sobre 3. Beleza? E na primeira que eu fiz, acho que não sei quem é que estava aí ainda. Eu botei 5π sobre 3 também na primeira, porque é 300, tá? Eu tinha falado que era 120, mas não é. Porque o cosseno é positivo no primeiro e no quarto quadrante. Então, é o 60 e o 300, na primeira questão. Só corrigindo. Mas tá certo a conta, só que eu falei errado, né? Eu falei que era 120. Beleza aí, a segunda. De boa, né? Posso apagar? Beleza. Terceira questão. Resolva no intervalo de 0 a π, né? 0 a π é primeiro e segundo quadrante. Então, vamos lá. Letra A tem seno de x maior ou igual do que 1 sobre a raiz de 2. Multiplicando aí, né, por raiz de 2, eu vou ficar com raiz de 2 sobre 2, né? Então, seno de x tem que ser maior ou igual do que a raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2, seno positivo. Seno positivo é primeiro e segundo quadrante. Quem tem seno raiz de 2 é o 45. E o 180 menos 45, que é o 135. Então, a nossa solução seria aqui, né, ó, 45 e o 135. Porém, tem que ser em π radianos. 45 é π sobre 4. 135 é 3π sobre 4. Como tem que ser maior, maior é acima, né? Acima para cá, ó. Então, tá entre o 45 e o 135, o valor de x. Então, a solução seria x pertence aos reais, tal que o x está entre 45, que é π sobre 4, e 135, que é 3π sobre 4. Essas bolinhas aqui são fechadas, tá? Porque o sinal é de maior ou igual. Letra B. Letra B já é um pouco mais complicado, porque a gente tem várias soluções aí, né? Vamos lá. Primeiro, eu tenho cosseno ao quadrado do segundo grau. Então, 2 cosseno ao quadrado de x menor do que zero. É menos 1, né? Menos 1 menor do que zero. Resolvendo isso aqui, a gente vai ficar com cosseno ao quadrado de x menor do que 1 sobre 2. Ok. Vamos passar a raiz, né? Passando a raiz, a gente vai ficar com cosseno ao quadrado. Cosseno ao quadrado não. Cosseno de x menor do que mais ou menos, né? Vai ficar 1 sobre raiz de 2. Você vai racionalizar com raiz de 2, que vai encontrar raiz de 2 sobre 2. Então, você vai ficar com mais ou menos raiz de 2 sobre 2. Ou seja, há respostas em todos os quadrantes, né? Onde o cosseno é positivo e onde o cosseno é negativo. A gente vai ter que fazer meio que uma intersecção. Beleza? Vamos para o gráfico. Primeiramente, onde o cosseno é positivo? Raiz de 2 sobre 2, ó. O cosseno é positivo. Eu vou botar em graus, tá? Só na solução que eu vou escrever em radianos. É 45 e 315.
15. Como que ser menor que? Menor é daqui para trás. Então, vai do 45 até o 315, a nossa solução. Porém, não é só essa, tem a negativa. A negativa é o cosseno menos raiz de 2. Onde que o cosseno é menos raiz de 2? No segundo e no quarto. Quem são esses ângulos? 135, né? Que é 180 menos 45. E 215. 215, 225. 225, que é o 180 mais 45. Como tem que ser menor, né? No caso, não. Aqui a gente tem o seguinte, ó. Nossa solução tá aqui, ó. No caso, como isso aqui é do segundo grau, se fosse uma equação, né, ó, é uma parábola. Com raiz de 2 sobre 2 aqui. E menos raiz de 2 sobre 2 aqui. Onde que isso aqui é menor, né? Menor do que zero seria aqui, ó. Então, seria entre o menos raiz de 2 e o raiz de 2. Né? Então, ele quer onde seja menor. No caso, nessa segunda bolinha, onde que nós vamos ter a nossa resposta? Professor, Oi. o senhor pode me aceitar na minha outra conta, por favor? Ah, já apareceu aqui, valeu. Não tá ouvindo, valeu. Aí, ó. O x, ele tá entre o raiz de 2, né? O raiz de 2, o menos raiz de 2 e o mais raiz de 2. Então, nesse aqui, ó, o valor do seno, ele tem que ser menor. No positivo. No negativo, o cosseno de x inverte o sinal, né? Ó, tem que ser maior do que menos raiz de 2 sobre 2. Então, aonde que o cosseno aqui, ó, é maior? É desse pontinho para lá, né? Então, fica entre o 225 e o 135. Beleza? No caso, 45 é π sobre 4. Ah, não, peraí. Aí agora, deixa eu ver onde é que eu apago aqui, gente. Vou apagar aqui em cima, na terceira. A gente fez os dois, né? Agora a gente tem que fazer a intersecção, ó. Aonde que tá pintado nos dois? Acho que dá para fazer bem aqui. Observa, ó. Eu vou colocar todas as marcações agora, mudar a intersecção, viu? Ó, 45, 135, 225 e 315. Ó, observa que está pintado dos dois, nos dois gráficos, do 45 até o 135 e do 225 até o 315. Então, é aí que estão os valores de x, nesses dois intervalos. Por quê? Porque justamente isso aqui era do segundo grau. Toda vez que der do segundo grau, você tem que fazer esse raciocínio, né? Porque tem que considerar o maior, o menor. Propositivo, no caso, raiz de 2 sobre 2. E, como é na equação, e tem duas respostas, né? O negativo você multiplica por menos 1, então o sinal aqui inverte. Aí fica, o negativo fica maior, virou o lado, né? Enfim, aí a solução, olha para lá, x pertence aos reais, tá o quê? O x está entre 45 e 135, no caso, o x está entre π sobre 4, e o 135 é 3π sobre 4. Ou
ele está entre 215 e 300, 225 e 315, que no caso é 5π sobre 4 e 7π sobre 4. Então, nossa resposta seria essa, os dois intervalos. Beleza? Eita. Não sei. Alguém tem alguma dúvida, gente, nessa questão aí? Quer fazer alguma pergunta? Entenderam aqui por que esse gráfico foi pintado para cá e não para cá? Porque o cosseno, como eu fiz aquela intersecçãozinha, ó, ele está entre menos raiz de 2 sobre 2 e raiz de 2 sobre 2. Ou seja, cosseno de x tem que ser maior do que menos raiz de 2 sobre 2 e menor do que raiz de 2 sobre 2. Ou seja, raiz de 2 sobre 2 está aqui, ó, menor é para cá. E o menos raiz de 2 sobre 2 está aqui. Tem que ser maior, então é para lá. Aí junta os dois gráficos, a intersecção. E aí já era. Vamos para a quarta. Certas doenças são mais comuns aparecerem em maior ou menor intensidade, dependendo do clima, a temperatura, a umidade e outros fatores, podendo variar o número de casos mês a mês. A função tal aí relaciona o número de pessoas previstas a darem entrada em um posto de saúde, numa determinada localidade e num determinado ano, em que x igual a 1 representa o mês de janeiro, x igual a 2 fevereiro e assim sucessivamente. E x só pode variar até 12, né? Porque são 12 meses, enfim. Dessa maneira, naquele ano, os meses esperados para que o maior número de casos de doenças e de pessoas que darão entrada nesse posto de saúde serão. Bom, gente, tudo vai depender do valor do cosseno. Qual é o maior e o menor? Naquele ano, os meses esperados para o maior número de casos de doença e de pessoas que entrarão no postinho, né? Bom, vamos ver aí. A maior quantidade aí para os casos ocorrerem vai ser no menos 1 ou no 1, né? Por quê? Porque é o maior e o menor valor que o seno vai poder atingir. Posso apagar tudo aqui, né? O seno não, o cosseno. Está em função do cosseno. Bom. Esse cosseno aí, quarta questão, é o cosseno de π sobre 3 vezes x menos 1. Beleza. A quantidade... Só um minuto, pessoal. Dessa maneira, naquele ano, os meses esperados para o maior número de casos de doença e de pessoas que darão entrada no posto de saúde serão. Beleza. Vamos lá. Qual é o menor valor do seno? O menor valor do seno é π. No caso, igual a menos 1. Vamos ver o que acontece. Então, quem é que tem cosseno menos 1?
é o π, né? Então, eu vou trocar esse menos 1 por cosseno de π. Então, eu vou igualar o π sobre 3 vezes x menos 1 igual a π. Simplificando π com π e fazendo a multiplicação, eu vou ficar com x menos 1 igual a 3, x igual a 4. Quarto mês. Quando o valor do seno é menos 1, né? Quando o valor do cosseno é menos 1, que é o menor valor possível, o quarto mês é o mês de quê? Janeiro, fevereiro, março, abril. Então, a resposta aí já seria a letra D. Porque não tem nenhum outro que comece com abril. Mas vamos confirmar outubro também. O maior valor do seno é 1, né? O maior valor do seno é 1 agora. Eu botei menos 1, agora eu vou botar 1. Então, o cosseno de π sobre 3 vezes x menos 1 é igual ao cosseno de 2π, né? Deixa eu ver se dá certo com 2π, porque 2π é 360. Eu vou ficar... 1 vezes 3... Peraí. X menos 1, 7. Tá certo. Bem aqui tem um porém, gente. Bem aqui tem uns embaixo, né? Ó, eu achei x igual a 4. Para a primeira volta, tá? Para a primeira volta. Ele não definiu quantas voltas são. O maior valor que o x pode assumir é 12. Então, se eu colocar o x igual a 4, vai dar o maior valor, né? No caso... Ok. Vamos definir isso aqui para infinitas voltas, ó. Π sobre 3 vezes x menos 1. Fazer de novo a mesma conta, ó. É igual a π. Só que igual a π é para a primeira volta. Então, como para infinitas voltas, eu vou colocar o 2kπ, né? Lembram disso, né? O valor... Quando k é 0, é a primeira volta. Quando k é 1, é a segunda volta. Enfim, vamos colocar para infinitas voltas. Porque aqui a gente só conseguiu encontrar o x igual a 4. Então, para infinitas voltas, evidenciando aqui o π, ó, eu vou ficar com π sobre 3 vezes x menos 1 igual a π, que multiplica 1 mais 2k, né? Evidenciando o π. Aí eu vou simplificar. Vou ficar com x menos 1 sobre 3 igual a 1 mais 2k. E eu vou deixar o x em função de k. Então, x menos 1 é igual a 3 mais 6k. Evidenciando o x, x é igual a 6k mais 4, né? Pronto. Aí o x está em função da quantidade de voltas. Na primeira volta do ciclo trigonométrico, é quando k for igual a 0, ó. Quando k for igual a 0, 0 vezes 6 é 0. O x dá 4, que confirma o que a gente encontrou aqui. Então, para a segunda volta, é quando k for 1. Quando k for igual a 1, vai ficar 6 vezes 1, 6. Mais 4, 10. O x vai dar igual a 10. Que já chega no mês de outubro. Então, a resposta seria a letra D. Se eu aumentasse a quantidade de voltas, se tornaria uma coisa que não convém com o resultado. Por exemplo, se eu botasse 2 aqui agora, 2 vezes 6, 12. 12 mais 4, 16. O ano não tem 16 meses. X só pode variar de 1 a 12. Então, o máximo que ele vai atingir é 12. E ele só atinge 12 até a segunda volta, né? Na primeira volta e na segunda volta. Por isso que foi necessário a gente colocar para infinitas voltas. Usar aqui o 2kπ. Né? Porque senão a gente nunca iria encontrar outubro. Eu poderia trocar
por qualquer cosseno aqui. Se eu botasse aqui por 1, via de menos 1, ia dar 7. Se eu igualasse com 0, né, que é o cosseno de 1, também ia dar 7. Enfim, na verdade ia dar 1. Não ia dar certo. A gente só consegue encontrar dessa maneira aqui. Beleza? Próxima aula eu faço a quinta, beleza, gente? E corrijo o resto. Então, amanhã, no caso. Aí vocês me mandem a outra atividade de hoje, beleza? Da página 79 até a página 80. Fazer só aqui a chamada. Eu tô vendo aqui, não precisa nem ninguém. Não vou nem chamar o nome, só vou anotar aqui. Pronto, pessoal. Tchau. Valeu aí.